muito bom dia. Hoje eu venho até vocês num ambiente diferente. Eu estou na minha cozinha com a minha gata Miante. Ela tá cheirando o microfone, espero que dê pra ouvir. Enfim, eu nem sei se esse microfone serve. Eu ainda não sei, mesmo depois de ter gravado algumas coisas. Esse é um vídeo onde eu vou me alimentar enquanto eu faço um podcast nada interessante para vocês sobre coisas não muito interessantes que vêm à minha mente enquanto eu preparo alguma coisa para eu comer, que no caso é um cachorro quente. Eu tenho trabalhado um pouco menos e ao mesmo tempo um pouco mais no meu livro do que o habitual. Um pouco mais no sentido do estou escrevendo e um pouco menos no sentido de não estou pensando em nada novo que seja realmente bom para a história. Só estou escrevendo o que eu já tenho, tá? E você não pode ficar aqui. Da mesma forma que tudo que eu tenho trabalhado tem sido uma réplica exatamente igual do que eu já sou, não é mesmo? Calma que eu não vou conseguir focar enquanto eu faço isso. Sim, eu como purê de batata no... Deixa eu ainda pra internet. Eu como purê de batata no meu cachorro quente, certo? E o purê de batata está quente, a salsicha... O purê de batata está frio, a salsicha está quente. E o pão está em temperatura ambiente, ou seja, um sanduíche de temperaturas. De qualquer forma, eu gostaria de usar o espaço aqui para falar sobre algumas coisas que têm me feito pensar e sobre algumas produções que eu tenho acompanhado. Não tenho acompanhado muitas notícias, porque o mundo não tem valido a pena ser vivido, digamos assim, ou ser visto. Eu peço desculpas pela minha gata Miante no fundo, ela está muito carentinha ultimamente, mas está bem, está saudável. Há pouco eu assisti, o que eu assisti? Eu assisti Dois Caras Legais, eu amo a comédia, me deu algumas ideias, mas que eu não vou usar não agora. Embora me fez ter um interesse em explorar algumas dinâmicas que eu ainda não explorei. Algumas dinâmicas, sabe? De personagens. E... Enfim, eu gosto muito do humor daquele filme. Eu gosto... A piada do Nixon pra mim é genial. E... é um bom filme. Adoro Ryan Gosling, adoro Russell Crowe. Lá vem minha gata. Tá. Linda, né? Enfim. Retornando ao assunto do dia. Eu também assisti Boiling Point, ou O Chefe, pela tradução, embora eu não acho que seja muito bom. Acho que Boiling Point, ponto de ebulição, sabe? Fervendo, essas baradas. Seja um título muito melhor. E é um filme genial, do mesmo diretor da série famosa lá que levou prêmios e prêmios, o Adolescência, que fala sobre um tema muito importante também, com o mesmo ator, inclusive, o mesmo ator principal. E tem uma série também desse filme, que é a continuação do filme, e que eu procuro assistir, mas eu não sei onde achar. Fica quietinha, meu amor. Enfim. E... Vem cá, vem. E ao mesmo tempo que eu assisti isso, eu também assisti Good Luck, Have Fun, Don't Die, certo? Boa sorte, se divirta, divirta-se, não morra. Essa é a tradução.
Tanto a tradução do coiso, tanto a tradução do meu pão está se desfazendo. Chega momentos que a gente tem que aceitar o que o mundo nos dá. Tanto a tradução de tudo o resto, sabe? Tradução literal, enfim, não faz. E é um filme de ficção científica do Gore Verbinski, que eu assisti há pouco mais de 10 minutos, 15 minutos, enfim. E que me interessou um bocado. Desde que eu vi o trailer já me interessava. Eu vi o trailer graças ao Jovem Nerd, que ele fez um trailer office. Acho que é isso o nome. E eu sou um grande fã dos trailer offices. Não do resto do canal, não gosto muito do resto do canal, mas... Meu Deus! Mas... Desculpa, entrei. Não do resto do canal, mas eu gosto muito dos trailers office. Enfim. É basicamente sobre o maninho do futuro, que ele volta pro passado para impedir que a IA destrua o mundo. Gosto muito da ideia. É como se o filme, resumindo o filme, também usando a minha review no Letterboxd, é como se o Facebook fosse a furunfada que deu origem ao Mussolini, a OpenAI fosse o nascimento do bebê Hitler e esse filme fosse a construção da União Soviética. Esse é um pensamento aí. E se Mark Zuckerberg for parente de Mussolini? São pensamentos. Talvez a Meta-IA seja o começo do final. Tô brincando, enfim. Não tanto, né? Eu gosto que sempre que eu converso sobre inteligência artificial com pessoas mais velhas do que eu, no caso, não precisam ser muito mais velhas, qualquer pessoa mais velha do que eu, elas sempre trazem a ideia da inteligência artificial de uma forma lúdica. Seja pelo purê de batata, seja pela referência clássica ao Exterminador do Futuro, ou IA do Steven Spielberg. Mas é sempre de uma forma lúdica, sabe? Sempre, nossa, o mundo vai acabar. Como o mundo vai acabar? Daquela forma que aquele filme fez. Não é muito com os pés na realidade, é numa ficção que tentou prever alguma coisa, sabe? Da mesma forma que sempre que a gente vê um Philip K. Dick ou... sei lá, uns manos aí, não vem outro na minha cabeça agora. Mas sempre que a gente vê um grande autor de ficção científica escrevendo algo que se assemelhe minimamente com o que a gente tem hoje em dia, a gente fala que ele previu, a gente olha para essas produções sobre inteligência artificial que já existem e a gente enxerga aquilo como, nossa, uma grande previsão. Mas primeiro, muitas das coisas são chutes certeiros porque são baseados em coisas certeiras que já aconteciam na época, sabe? Eu não acho que a gente pode muito abraçar produções de exploração espacial que nasceram, por exemplo, eu não vou trazer para algum exemplo do passado, mas eu vou trazer para um exemplo lúdico, mas recente. A série For All Mankind e se a União Soviética tivesse chego à Lua, antes dos Estados Unidos e a guerra espacial nunca teria acabado. Eu gosto muito dessa ênfase. E se a União Soviética ganhasse e os Estados Unidos não desistissem, continuassem tentando. Eu gosto muito dessa ideia. Mas enfim, então eles continuam tentando e basicamente a série, até o que eu sei, eu não cheguei a assistir, eu assisti uns poucos episódios, mas a série é basicamente sobre ir para Marte. Mas você percebe? É uma ideia velha que está começando a se concretizar agora. Se concretizar, entre aspas. Então, é uma mistura, sabe? É uma mistura do lúdico com o real. E basicamente sempre foi assim, a ficção científica sempre foi assim, são pés numa realidade palpável e alguns chutes pro escuro, certo? Pelo menos as ficções científicas que no final acertam alguma coisa, certo? Não é criado do zero, são coisas que eles já tinham
sabe? Eu tinha umas coisinhas ali que dava pra concluir. Embora tenha muita coisa bizarra. Não é como se os Simpsons fossem, sabe, Illuminati. O que eu tô falando? Por que eu citei Simpson de repente? Enfim. De qualquer forma, um momento pra Chica. Perdão pelo barulhão. Mas, de qualquer forma, eu não enxergo ficções científicas como... Eu enxergo como retratos da realidade já existente e com tendências a uma previsibilidade ilusória. É uma forma de pensar. E eu falo isso com alguém que já tentou escrever ficção científica algumas vezes, já escreveu algumas ideias, tem toda uma saga planejada sobre ficção científica, mas que precisa ser reescrita em o pouco que foi escrito, né? De qualquer forma, o filme fala sobre uma realidade onde a IA tomou conta, certo? E é basicamente aquele negócio, vamos matar o bebê Hitler. É basicamente isso. Essa é a ideia do filme. Vamos matar o bebê Hitler, só que transfigurado para os termos atuais. E se a IA fosse Hitler, a gente tivesse que matar ela antes de nascer, sabe? É tipo isso. E eu gosto muito. E é muito doido como inteligência artificial tem um poder de destruição infinitamente maior que o ser humano, mas será usada pelo ser humano para causar toda essa destruição. Ou seja, o ser humano ainda é a coisa mais perigosa do planeta, mesmo com a IA por aí. A gente tem muito medo do que a inteligência artificial poderia fazer se estivesse fora do nosso controle, mas ela já é muito perigosa sob o nosso controle. Eu diria que ela é mais perigosa sob o nosso controle do que sozinha, sabe? Porque pensa, um robô, uma inteligência artificial, qualquer coisa assim, qualquer mente que nasce, qualquer forma de pensamento que nasce, ela é criada ela é baseada através do que nós damos a ela. Um bebê, por mais que nasça com transtornos antissociais, ou psicopatia, sociopatia, ele não é naturalmente mal, sabe? Ninguém é naturalmente mal. É como o rapper crioulo diz, as pessoas não são más, elas só estão perdidas, sabe? É como se a maldade no mundo é ensinada. Tem uma frase no meu livro, que eu não sei se eu deveria entregar aqui, mas antes eu gosto muito dessa citação, que nós criamos o mal para dar um sentido a Deus, sabe? Para dar um motivo para Deus existir. Enfim, eu gosto muito dessa ideia. De qualquer forma, achei. De qualquer forma, a única coisa que tem realmente má, a ideia do mal, a ideia do moral, foi criada pelo ser humano. Logo, a ideia ruim também, sabe? Tudo que é ruim foi criado pelo ser humano. Antes era tudo é o que é. Entende? Até que de repente alguém olhou pra um cara apedrejando uma mulher que usava saia curta e pensou, cara, isso aí não faz sentido. E pum, sabe? Eu sei que não foi assim, mas enfim. Pode ser um exemplo mais não tão atual. Vamos para um cara olhou pro um cara tava prestes a dar um tiro, não, armas também são atuais, enfim. Vocês entenderam, deu para entender o meu exemplo. A questão é que independente do que a gente faça, o moral é sempre criação nossa. Então, se a inteligência artificial se tornar um problema e querer dizimar a gente, ela tá fazendo isso porque ela percebeu que a gente não é coisa boa não, sabe? Ela aprendeu pela gente que a gente não é boa coisa. Simples assim. E eu concordo, é isso. Eu não gosto muito da ideia derrotista do ser humano é empiricamente mal, sabe? O ser humano é naturalmente mal e ele sempre vai ser. Eu gosto muito da ideia do nós somos ensinados a ser maus, sabe? Nós somos corrompidos pelo tempo, a sociedade, etc. Eu acho que faz muito mais sentido do que toda outra ideia.
De qualquer forma, o mundo que a gente vive hoje não é um mundo que deveria estar pensando em criar uma mente coletiva e onipresente. Vamos ser sinceros, isso é só uma busca incessante por um Deus que não existe. A gente está tentando criar Deus. Aspas fortíssimas, mas é. Porque não é a gente, né? Aspas fortíssimas por isso. Porque a gente está tentando criar Deus, não é uma aspas muito forte, é só um fato. E a ideia de que a gente vai seguir isso até que a bolha daí a história e que a frustração dos mais ricos seja tão grande por esse erro, por esse fracasso, que eu imagino que vai ser basicamente o princípio do fim, sabe? Eu acho que a gente não vai ser destruído pela criação da inteligência artificial. É, Preta, é isso aí. É. A gente não vai ser destruído pela criação da inteligência artificial. Eu acho que a gente vai ser destruído pela frustração de quem tentou criar Deus e falhou, sabe? Porque pensa comigo, se você tem tudo, se você tem tudo que você quiser nesse mundo, então você tem a oportunidade de criar algo que seja praticamente semelhante a Deus, seja a cópia mais fidedigna que a gente seja capaz de enxergar, que a gente seja capaz de ver sobre Deus. Então você se autodeclara o criador daquilo, você é o criador do que tecnicamente é o criador. Me diz o que resta, sabe? E eu fico imaginando, se uma pessoa que tem tudo de repente não consegue o que quer, o que pode acontecer? Bom, agora eu vou terminar de comer meu sanduíche, enquanto a Chica tá deitadinha no meu... Não tá mais deitadinha, né? Olha ela indo aí. Ai, ai. Enquanto eu vou remontando meu sanduíche. Eu tento não deixar ela em cima da mesa o máximo que eu tenho, que eu posso. Mas certas coisas não estão sobre nosso controle. A verdade é que gatos eram tratados como deuses. Não é? Você era uma deusa antigamente, eu imagino. Ou talvez um ser humano. Talvez você fosse um ser humano e reencarnou num corpinho de gato. E talvez você nem saiba disso. Porque a sua mente agora só pensa miau, 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 miau. Não é? Mas talvez você fosse um Joaquim, um Pedro, um Josefa, sei lá. Talvez essa fosse você em outras vidas. E de repente a sua mente, pum, 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 cai aqui no corpo de um gatinho carente. É uma coisa a se pensar, não é? De qualquer forma, o mundo me assusta. E a falta de propósito da minha geração, de todas as gerações que vão vir depois da minha, eu imagino que essa falta de propósito vai se tornar um teor revolucionário. Ou talvez a gente minta para si mesmo, como uma parte de nós já está fazendo, e acredite que antigamente era melhor. E se antigamente for melhor, a gente vai tentar voltar para antigamente. E ficar preso nesse ciclo até que o teor revolucionário destrua o que a gente vive agora. A questão é, será que essas gerações vai criar o gosto? Calma aí que eu estou sendo brutalmente beijado no nariz. Mas enfim, será se essa... tá difícil me concentrar. Será se essa nova geração que virá, e os que virão, terá o gosto pelo novo mundo? Terá a necessidade de um novo mundo tão forte, forte o suficiente para destruir o que nos destrói, antes que sejamos totalmente destruídos? É uma coisa a se pensar. E muito boa noite.
Eu adoraria que vocês estivessem vendo o que está acontecendo aqui, porque meu nariz está sendo brutalmente beijado, certo? Meu nariz está... Ó. Desculpa, ela tirou o microfone. Enfim. Boa noite pra vocês, um bom dia, uma boa tarde, independente. Abraço.